Você já teve uma ideia incrível para um personagem e na hora de colocar no papel, sentiu que não estava do jeito que você desejava? Mesmo com uma boa ideia, se você não souber fazer uma boa aplicação, o design acaba não funcionando. Não existem etapas ou caminhos estritamente definidos para se criar um design, por isso essa tarefa parece muito difícil. Mas ainda existem muitos métodos que podem variar de acordo com o contexto e artista. O que eu vou trazer nesse vídeo é apenas um dos muitos métodos, mas ele me ajuda a criar os meus personagens, e eu espero que ajude você também. Olá passageiros, aqui é o Maquinista, e sejam bem-vindos ao Expresso Yordo. O design é a aparência de um personagem, roupas e características físicas. Um bom design visa contar para o observador muito mais do que só isso, mas também a personalidade do personagem, preferências e nacionalidade. Geralmente eu passo por 3 etapas para desenvolver um design. A primeira é a biografia, a segunda é concept art e a terceira é a finalização. A biografia serve para definir os conceitos do personagem, escrevendo coisas como roupas, biotipo e profissão. A concept art é a etapa mais demorada. É nela que você vai aplicar a biografia do seu personagem, experimentando as várias formas diferentes de se aplicar ela. Depois de fazer os testes e definir melhores ideias abstratas, chega a parte da finalização, estabelecendo o que é canônico do seu personagem através de um desenho que mostra claramente como ele é. Com isso, você já tem uma visão geral de todo o meu trajeto de desenvolvimento, mas ainda existem coisas menores envolvendo cada uma dessas etapas. A biografia são os momentos iniciais, quando a ideia ainda está engatinhando. A primeira coisa que você deve fazer para começar a biografia é definir o background. Depois disso, é hora de estabelecer os conceitos do seu personagem. Há várias formas de fazer isso. A forma que a maioria das pessoas usa é através de listas e tabelas, definindo características físicas e mentais do seu personagem. Essas listas são muito úteis para ideias que já estão mais ou menos desenvolvidas, mas com certeza não vão funcionar caso você tenha uma ideia ainda muito abstrata de como seu personagem vai ser. Se esse for o seu caso, eu aconselho você a usar frases curtas como biografia. Por exemplo, um paladino com uma armadura maior que ele, um estudante do ensino médio, uma bruxa da floresta com uma máscara. A ideia é usar essas frases curtas como base para rascunhar o personagem. Antes de irmos para a próxima etapa, eu gostaria de dar uma dica de como criar personagens com uma personalidade mais interessante. Eu pretendo não me aprofundar muito aqui, já que esse vídeo é para tratar melhor sobre design. Mas caso você seja um escritor que cria tanto a personalidade quanto a aparência dos seus personagens, eu acredito que essa dica vai ser boa para você. Ao criar um grupo de personagens, é importante garantir que cada um deles tenha uma personalidade única e convincente. Uma maneira eficaz de se alcançar isso é estudar diferentes modelos de personalidade, como os 4 temperamentos, MBTI ou, se achar melhor, signos, aplicando esses padrões de comportamento nos seus personagens. Mas lembre-se de que esses modelos devem ser apenas usados como base, pois cada pessoa e consequentemente cada personagem possui suas próprias diferenças. Isso garantirá que os personagens sejam diferentes entre si e pareçam verdadeiramente humanos. Com a biografia definida, é hora de pôr a mão na massa. Para você expressar no seu design o que está na biografia, é necessário usar os sinais. Mas o que são sinais, você me pergunta? Bem, é isso que eu vou explicar agora. Sinais, falando de uma forma bem simples, são partes menores de um conceito. Não for claro? Então eu vou explicar melhor. Por exemplo, se eu te perguntar como é a aparência de um mexicano, da maneira mais estereotipada possível, você provavelmente me mostraria essa imagem aqui, não é? Essa imagem representa o conceito estereotipado de mexicano. Se os sinais são partes menores de um conceito, então os sinais de mexicano provavelmente são um homem pardo com um bigode, um sombreiro enorme e um poncho colorido. Vou dar outro exemplo para fixar melhor. Agora pense no conceito de gamer e fragmente ele em sinais. Sinais que você teria seriam de uma pessoa sedentária que come salgadinhos, toma Monster, usa aqueles headset gamers enormes e tem óculos. Para se criar um design, você deve entender esses conceitos, fragmentá-los em sinais e misturar esses sinais criando algo novo. A psicologia das cores e das formas segue essa mesma ideia. Por exemplo, é bastante comum vermos pessoas dizendo que azul é um sinal de tristeza e melancolia, porque a cor azul é uma cor fria que as pessoas geralmente associam à tristeza. Então a tristeza é um conceito, e a cor azul é um dos vários sinais desse conceito. Mas, esses sinais não são fixos de um só conceito. Azul pode tanto fazer parte de tristeza como de água. Por isso, você não pode simplesmente usar a psicologia das cores e das formas como uma lei imutável para se criar personagens. A psicologia das cores e das formas são muito úteis para iniciantes, porque elas dão um norte,
Mas lembre-se, essas coisas são apenas recomendações e exemplos. Cores e formas não têm apenas um significado. Tudo vai depender do contexto em que seu personagem está inserido. Para você conseguir implementar bem esses sinais, primeiro você precisa conhecer esses sinais. E não há melhor forma de fazer isso senão pesquisando por referências. Quando você pesquisa por referência, você ganha repertório visual. E isso ajuda a criar coisas mais interessantes. Mas eu não quero que você só aumente o repertório visual. Eu quero que você catalogue o seu repertório visual. Por exemplo, existem sinais específicos que fazem uma bruxa ser visualmente parecido com uma bruxa. Observando algumas imagens, é possível perceber alguns desses sinais. Roupas de tons escuros, chapéus pontudos, livros, frascos. A ideia é que você ganhe não só bagagem visual para os seus desenhos, mas também saiba usar essa bagagem com mais dinamismo, conhecendo esses sinais e sabendo usar eles no contexto e no personagem certo. Para deixar isso ainda mais claro, eu vou dar um exemplo de um design que faz bom uso dos sinais e outro que faz mau uso dos sinais. Vamos primeiro pelo design bom. Jinx. No conceito, a Jinx é uma atiradora mentalmente instável que mora em Zaun. E se você observar bem, ela tem todos os elementos que falam isso. Ela tem um visual cyberpunk de Zaun, ela tem uma expressão insana e as armas que ela carrega mostram muito bem qual classe do jogo ela é. Agora o exemplo ruim. Viego. O conceito do Viego é um rei que foi corrompido pela Névoa Negra. Ele morreu há 1 milênio e voltou agora. O problema do Viego é que ele não tem nenhuma característica que remeta à realeza, ele não parece um cadáver, ou seja, não parece que está morto, e muito menos parece corrompido. Falando em Viego, isso me lembra um outro ponto: lógica e apelo. A lógica é tudo no seu design que faz sentido com a biografia, é tudo que está lá por um motivo, tudo que é lógico. O apelo é tudo no design que está lá apenas para chamar atenção. E isso são coisas importantes, porque se você for muito para um dos lados, você acaba tendo problema. Se você usar muita lógica, seu personagem pode acabar sendo sem graça, enquanto se você usar muito apelo, seu personagem pode ficar sem alma. Eu gostaria de dar um exemplo de ambos os casos, mas eu só conheço exemplos de design que tem muito apelo. Eu realmente não conheço nenhum exemplo de design que seja sem graça por falta de apelo. Então, se você conhecer algum exemplo de design que por falta de apelo é sem graça, eu peço que você escreva aí nos comentários. O segredo é o equilíbrio entre essas duas coisas, buscando tanto algo bonito quanto lógico. Também tem o tipo de apelo, existem vários tipos de apelo, sexualização, fofura, feiura e por aí vai. Geralmente um apelo não pode servir para todos os tipos de grupo, já que nem Jesus agradou todo mundo. Então você tem que saber para quem você está apelando, para não acabar se perdendo. O interessante é que através do apelo você consegue dar mais individualidade para um design simples. Acho que o melhor exemplo disso é o Tadano. Tadano é só para ser um cara qualquer, a ideia dele é não ser original. Mesmo assim, o autor colocou esse detalhe na cabeça dele, que não tem nenhum motivo para existir, ou seja, não é lógico. O único motivo desse detalhe é ser diferente, e dar originalidade ao personagem, e originalidade chama atenção. Então, também pode ser um tipo de apelo. Detalhes são pequenos ornamentos que colocamos no design para o deixar mais bonito. Apesar de ajudar a tornar um design mais interessante, os detalhes não são as únicas coisas que fazem um design ser bom. Estou dizendo isso porque sei que muitas pessoas pensam que detalhismo é o único meio de fazer um visual bom, e isso não é verdade. Um design com muitos detalhes é só um design com muitos detalhes. O que define se ele é bom ou ruim é como esses detalhes são implementados, e se eles se encaixam bem dentro do contexto do personagem. Senão, os detalhes são apenas uma bagunça visual. Feitas todas essas etapas, chegamos ao final do projeto. Agora é fácil, é só ver tudo que de fato vai fazer parte do seu personagem, fazer alguns ajustes e canonizar o design, criando agora um personagem sólido. Gostou do vídeo? Quer testar as minhas dicas criando ou melhorando o design que você fez? Considere o postar no nosso servidor. Vamos fazer um evento em que vocês mandam seus personagens e eu vou avaliar cada um deles em um outro vídeo. Vocês têm que enviar um desenho do personagem em 3 ângulos diferentes, desenho do rosto e um desenho do personagem do jeito que você quiser. Tente enviar essas 3 coisas para que eu tenha uma boa noção de como é seu personagem. Outras coisas que vocês podem enviar são rascunhos, os testes que vocês fizeram do personagem, uma descrição explicando a história do personagem ou dizendo qual ideia vocês queriam expressar no personagem. Mas isso são só coisas opcionais. Caso você não faça parte do nosso servidor, considere ser um membro. O link do servidor e os detalhes e regras do evento estão na descrição do vídeo. Eu peço que leiam com atenção para participar. Também me sigam no meu canal pessoal, eu faço conteúdo de Wild Rift, mas pretendo fazer mais conteúdo sobre arte e escrita por lá também.
Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tenham um bom dia, passageiros, e até a próxima viagem!